Vamos nessa questão de número 49. A concessão de serviços públicos. Gente, quando a gente fala em concessão, a gente tem que entender o seguinte, que a administração pública, ela é a única que pode ser a titular do serviço. Então, titularidade, ela começa com a administração direta, mas pode ser transferida para a administração indireta. Quando a gente fala da execução, essa execução do serviço público é uma execução do serviço público que pode ser feita. É uma execução que pode ser feita diretamente. Quando a gente fala diretamente, é o próprio poder público desenvolvendo o processo. Ou pode ser indiretamente. Quando a gente fala indiretamente, é porque nós temos um processo. Esse processo é um processo de delegação de serviços públicos, e esse processo de delegação de serviços públicos é uma delegação que é efetuada a particulares. Esses particulares, eles vão seguir a linha, eles vão automaticamente executar o serviço através de um contrato de concessão ou através de um contrato de permissão de serviços públicos. Vamos lá. Lembrando que na concessão nós temos apenas a prestação, nós temos apenas a execução do serviço público, jamais a titularidade, porque a titularidade de um serviço público só pode estar nas mãos do poder público. Então deve ser precedida de licitação, sim, não lhe sendo aplicáveis as hipóteses de dispensa prevista na lei de licitações, exatamente porque o poder público, é muito claro, o artigo 175 da Constituição. O artigo 175 da Constituição Federal determina que as concessões e as permissões ligadas a serviços públicos, importantíssimo, as concessões e as permissões ligadas a serviços públicos, elas serão precedidas, importantíssimo esse aspecto, precedidas de licitação, tá certo? Serão precedidas de licitação. Então a letra A já está correta. Transfere ao concessionário a titularidade do serviço, jamais a titularidade para alguém que pertence à iniciativa privada. Transfere ao concessionário a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros, sim. Por quê? Porque o concessionário atua por sua conta e risco. Agora, a responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não vou analisar se o concessionário agiu com dolo, ou seja, se teve a intenção de, ou se assumiu o risco de, ou se agiu com culpa, ou seja, se foi negligente, se foi imprudente, ou se não foi perito. Não tem essa análise, porque não existe a aferição de culpa. Prevê alteração unilateral do contrato pelo poder público no que se refere ao núcleo do objeto do empreendimento. Não, você não pode modificar o objeto da concessão. O que pode existir são alterações contratuais, por exemplo, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Pressupõe o pagamento de remuneração ao concessionário, sendo vedada a alteração do valor originalmente pactuado. Aí, depende do tipo de concessão, mas a concessão comum, o pagamento é feito pelos usuários do serviço. O pagamento, quando é feito aí do poder público para o privado, está ligado a concessões específicas, como a concessão, por exemplo, patrocinada, em que existe um valor pago do poder público para o concessionário, está na linha das parcerias público-privadas. Tá certo? Então, questão 49, a resposta é a letra A. Vamos lá, galera, para mais uma questão importante, questão de número 50. A permissão, importante, está falando
especificamente de uma prestação indireta de serviços públicos. Uma das formas de delegação do serviço público ocorre quando o Estado transfere. Lembre-se, se eu estou falando de um cenário de concessão de permissão, jamais existe transferência da titularidade, no máximo da execução do serviço. Tanto a titularidade quanto a prestação do serviço ao particular, mediante a formalização de vínculo de natureza precária, sim. De natureza precária, sim, porque é revogável a qualquer tempo. Agora, não transfere a titularidade, apenas a prestação do serviço. Apenas a prestação de serviços públicos ao particular, sim, mediante a formalização de um vínculo de natureza precária. O que quer dizer precária? Precária quer dizer que pode ser revogada, então revogável a qualquer tempo. Então pode ser desfeito a qualquer tempo. É a linha do revogável a qualquer tempo. Então está correto este aspecto para a permissão. Apenas a prestação de serviços públicos, sim, desde que a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, errado. Porque na permissão só pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Lembre, consórcio de empresas é para concessão, mediante a formalização de um vínculo de natureza precária. Sim, na permissão o vínculo é precário, como nós já vimos. Tanto a titularidade quanto a prestação do serviço, titularidade não, prestação sim, desde que a pessoa jurídica sim, ou consórcio de empresas não, mediante a formalização por vínculo de natureza precária. Aí sim, a natureza do vínculo. E apenas a prestação de serviços, sim, desde que a pessoa física, mediante formalização de natureza precária. O que é que está errado? É física ou pessoa jurídica. Aqui está pela linha de afirmar que apenas precisa ser pessoa física, porque ele colocou um desde que, ele obrigou que fosse pessoa física na assertiva. Então a questão de número 50, a resposta é a letra B.